Bom, estamos de volta, segundo bloco. Você pode participar pelos meios já falados, né? Principalmente pelo telefone 3469-2505 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Tem o facebook.com/questões.defé e pelo WhatsApp 996-428-473. Você pode participar e no final será sorteado no nosso sorteio. Outra coisinha também, vocês viram o eclipse ontem? Eu fui tentar ver, só que na hora da missa era o eclipse. Quando subi lá na torre, dá para ver quase a cidade toda, já estava terminando. Estava a lua só com uma parte do eclipse. Mas vocês não viram? Se vocês não viram, agora vocês vão ouvir uma boa música com a banda Leonardo Brasilino e Banda, que vão apresentar Pra Marco. Confiramos.
Muito bem, parabéns. Leonardo Brasilino, além de tocar o trombone, compõe. Essa música é composição dele. Parabéns, Leonardo. Depois nós vamos conversar. Agora nós entramos na nossa exortação apostólica e hoje, para vocês leigos, é uma mensagem muito concreta. Nós chegamos agora na participação concreta dos leigos nas suas comunidades. Por isso diz a exortação apostólica, com vista a uma adequada participação na vida da igreja, é absolutamente urgente que os fiéis leigos tenham uma ideia clara e precisa do que significa igreja particular, na sua originária ligação com a igreja no mundo inteiro. A igreja particular não é um produto de uma espécie de fragmentação da igreja no mundo. Nem a igreja no mundo resulta de um simples somatório das igrejas particulares, mas um laço vivo, essencial e perene as une entre si, enquanto a igreja no mundo existe e se manifesta concretamente nas igrejas particulares. Por isso, o Concílio Vaticano II afirma que as igrejas particulares, ou seja, as dioceses, são formadas à imagem da igreja no mundo inteiro, das quais e pelas quais existe a igreja católica, una e única. A comunhão eclesial, embora possua sempre uma dimensão universal, encontra sua expressão mais imediata e visível na paróquia. Esta é a última localização da igreja. É, em certo sentido, a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. É necessário que todos redescubramos na fé a verdadeira face de uma paróquia, ou seja, o próprio mistério da igreja presente e operante nela, embora, por vezes, pobre em pessoas e em meios, outras vezes dispersa em territórios vastíssimos ou quase desaparecidas no meio de grandes edifícios, bairros modernos, populosos e por vezes caóticos, a paróquia não é principalmente uma estrutura, um território, um edifício, mas sobretudo a família de Deus. Em definitivo, a paróquia está fundada sobre uma realidade teológica, pois ela é uma comunidade eucarística. Isso significa que ela é uma comunidade idônea para celebrar a Eucaristia, na qual se situam a raiz viva do seu edificar-se e o vínculo sacramental do seu estar em plena comunhão com toda a Igreja. Esta idoneidade mergulha no fato da paróquia ser uma comunidade de fé e uma comunidade orgânica, isto é, constituída pelos ministros ordenados e pelos outros cristãos, na qual o pároco, que representa o bispo diocesano, é o vínculo hierárquico com toda a igreja particular. Nós vimos então nessa primeira parte ainda uma fundamentação teológica do que significa esta pequena comunidade paroquial. No Brasil, muito difícil, porque a maior parte das paróquias no Brasil, elas têm dezenas e dezenas de pequenas comunidades espalhadas pelas zonas rurais e assim por diante. Enquanto no centro das cidades, nas regiões mais centrais, uma paróquia equivale a 3, 4 quarteirões. Na periferia de Belo Horizonte, as paróquias encerram 30, 40 comunidades com um padre. E se olhar o Brasil inteiro, nas zonas rurais, isso se torna ainda mais agudo, ou seja, um serviço, um trabalho muito cansativo e, ao mesmo tempo, neste momento é que vai entrar exatamente a presença dos leigos em todas essas comunidades. Sabe o que falta? Falta, por exemplo, aquela ideia que o Papa Bento já tinha, né? De que essas comunidades, por exemplo, que não podem celebrar a Eucaristia porque não tem ministro ordenado, que a igreja começasse a se movimentar para constituírem nessas comunidades que estão perdidas por este Brasil afora, porque calcula-se que no Brasil 70% dos católicos não têm condições de participar da missa dominical porque não tem a missa.
Não existe a missa lá no seu lugar, na sua capela. E que tal aquilo que o Bento dizia, constituírem-se viri probati, ou seja, líderes, senhores, homens já de certa idade e que são bem quistos ali naquela comunidade, fossem ordenados presbíteros especificamente para presidir a Eucaristia, e aqueles fiéis não ficariam sem a Eucaristia, que é o centro da nossa vida cristã. Muito bem, nós vamos continuar daqui a pouco a falar sobre esta participação dos leigos, a importância dela. Tem alguma participação aí? Temos uma é? participação, foi por e-mail, tá? É o Pedro Luiz. Ele está perguntando se o senhor conhece uma novela que está passando numa emissora aí agora com o nome de Jesus e o que o senhor acha desses títulos bíblicos que agora estão fazendo em novelas. Não posso responder porque eu não conheço novela nenhuma, praticamente não vejo televisão, ou seja, então eu não posso dar nenhuma opinião sobre novela, ou esta ou aquela, ou de que rede, não sei. A dica que, que a gente pode dar é que leia o livro, que é mais completo. Tem um livro? Sim, algum título bíblico que estiver falando, tipo Josué, alguma figura bíblica, acho que é melhor ler o livro, que é mais completo do que novela. A gente costuma fazer isso em filmes também, diversos filmes, né? Isso vale, por exemplo, para romances ou obras literárias que foram feitas em filme. Normalmente o livro é muito mais interessante. Por exemplo, não gosto, acho que foi uma especulação, não tem fundamento histórico nenhum, mas eu li o Código da Vinci em 2 dias. Estava de férias lá em casa e eu leio muito rápido. Depois fui ver o filme e achei uma porcaria, ou seja, não corresponde ao livro. A mesma coisa aconteceu com Humberto Eco, escreveu esse famoso livro, O Nome da Rosa, que é aquela história de um mosteiro beneditino na Idade Média. Quando fui ver o filme também, eu me senti traído, porque o livro é muito mais interessante. E assim, quase todos os livros que viram filmes, o filme deixa a desejar. Na verdade, não é que deixa a desejar, é porque é uma outra linguagem, é uma outra forma de apresentar uma história, um argumento, né? E para quem está acostumado a ler, é insubstituível a leitura no lugar, e substituir essa leitura por um filme, a gente sempre fica frustrado, porque estamos habituados a ler. Voltamos daqui a pouco, próximo bloco, Questões de Fé.